programa Espaço Aberto recebe hoje, aqui nos estúdios da TV e Rádio Câmara Bauru, o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, em Bauru, em passagem pela nossa cidade para uma palestra na IT, a Instituição Toledo de Ensino, dentro do evento Jornada Jurídica da Faculdade. Doutor Luiz Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, prazer enorme de estar aqui, tanto na Rádio Câmara como TV também Câmara. Prazer enorme. Podemos bater um papo agora sobre esses temas todos, corrupção e etc. E o cenário do Brasil na atualidade. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara Rafael Maroubo. O nosso convidado, o doutor Luiz Flávio Gomes, é doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Vamos lá, doutor, o senhor acaba de lançar o livro O Jogo Sujo da Corrupção. Não li o livro, mas investiguei aí um pouco da resenha. Segundo a sinopse dessa obra, o senhor aposta que a Operação Lava Jato, aí entre aspas, não é? Pode revolucionar a nossa história, gerando profundas mudanças nos nossos costumes e tradições. O que é que fica para trás e o que é que surge desse momento político no Brasil? Ok, Lidiane. De fato, o livro que nós lançamos este livro aqui, O Jogo Sujo da Corrupção, neste livro nós então traçamos um cenário do que está ocorrendo no Brasil. A Lava Jato, pela primeira vez, está fazendo o império da lei contra pessoas que sempre se julgaram acima da lei e que, portanto, desviavam dinheiro do Brasil sem nenhuma preocupação com a justiça, porque tinham certeza da impunidade. O que a Lava Jato veio fazer foi mudar este cenário para dizer que todos estão submetidos à lei, e o Moro já condenou até ontem a 1.660 anos de cadeia mais de 120 pessoas, alguns políticos, mas na grande maioria empresários. Isto é um ponto positivo? É um ponto positivo. Quando nós perguntamos hoje então, afinal, o Brasil está no auge da sujeira ou no início da limpeza? Hoje nós temos que admitir que as duas coisas estão acontecendo. Tanto ainda há corrupção, há casos recentes no Brasil de pessoas gravadas pedindo propinas, agora recentemente. Então, tanto é o auge da corrupção, como também hoje, aí está a diferença, também já temos o início da limpeza via Lava Jato. Porém, Lava Jato não vai limpar tudo. Nós temos, como sociedade civil, o dever de fazer a nossa parte agora, já que a Lava Jato fez a parte dela, está fazendo, mandando inclusive alguns para a cadeia. O restante, quem tem que fazer é o eleitor, é a sociedade civil, que tem que faxinar os outros corruptos que ainda não foram alcançados pela Lava Jato. E isso é papel da sociedade civil. Nós, como cidadania, como agente responsável, como agente que lê, que tem celular na mão, que lê, que tem as informações, nós é que temos que completar o trabalho da Lava Jato. Então, em suma, esta é a importância da Lava Jato no Brasil. Como é o peso? Qual é o peso dessa investigação hoje, nesse curso histórico e político do Brasil, num momento de um Supremo em crise e rachado? Exatamente. O peso da Lava Jato, tudo dependerá do apoio que nós dermos a ela. Ontem saiu faz pouco tempo, saiu uma pesquisa da Ipsos falando em 94% de apoio da sociedade para a Lava Jato. Ótimo, esse número é impressionante e é por isso que a Lava Jato ainda não acabou. Agora, o peso de cada coisa depende de cada momento. Uma coisa importante que a sociedade tem que entender: a luta das forças corruptas de um lado, empresários corruptos, alguns políticos corruptos, e a Lava Jato de outro lado,
essa luta não é uma luta que vai se ganhar por nocaute. Ninguém vai derrotar o outro por nocaute. É uma luta que se ganha por pontos. Nos últimos dias, o que nós temos visto são pontos favoráveis para as forças corruptas. Por exemplo, a decisão do Supremo de se curvar diante do poder político e deixar a decisão sobre Aécio para o campo político e não ele, Supremo. Nesse instante, o Supremo se acovardou. Aí ele se ajoelhou, aí ele se diminuiu, se desempoderou e neste instante, vitória das forças corruptas. Depois, essas forças corruptas voltaram Aécio para o seu cargo. Ponto para as forças corruptas. De outro lado, a Lava Jato também tem seus pontos. Nesse instante, por exemplo, imagine o juiz do Rio de Janeiro mandou o ex-governador do Rio para um presídio federal. Isto é ponto da Lava Jato, porque você está punindo uma pessoa, mas que tem informações privilegiadas e você mostra que ninguém pode, dentro do presídio, ter informações privilegiadas. Em suma, ponto para cá, ponto para lá, mas o decisivo é o apoio da sociedade civil. Enquanto nós apoiarmos, Lava Jato subsiste. Como reforço, qual é a ideia com a qual nós trabalhamos agora no nosso movimento Quero um Brasil Ético? O reforço que precisa é o seguinte: a Lava Jato hoje é só jurídica, é promotor, juiz, delegado, ela atua no campo jurídico. Nós temos que ter um apoio da Lava Jato dentro do Congresso Nacional. Para isso, o ano que vem, os eleitores têm que tomar essa decisão de mandar para o Congresso gente que está ao lado da Lava Jato e que apoia a Lava Jato. Aí sim, ficaríamos com um time da Lava Jato dentro do Congresso Nacional e um time da Lava Jato no campo jurídico agindo dentro da lei. É o que se espera, que não saia da lei, que fique dentro da lei. Mas isto tudo é a sociedade que tem que decidir. No próximo ano tem que tomar essa decisão. Ainda no livro O Jogo Sujo da Corrupção, quando o senhor fala que o eleitor também deve participar dessa inadiável implosão do sistema político empresarial corrupto vigente, na prática, o que de fato seria essa implosão? Quando a gente fala em implosão, a gente pensa em manifestação nas ruas, ou, claro, uma mudança de conduta nas urnas, mas que fatos poderiam motivar essa implosão? A implosão do sistema corrupto significa ir corroendo esse sistema. Por exemplo, levando alguns para a cadeia, tirando outros do exercício do cargo. Você vai implodindo o sistema, implodindo. O Eduardo Cunha já está na cadeia, Gedel já está preso, Henrique Alves já está na cadeia, vários outros estão presos. Você vai implodindo o sistema desta maneira e ganhando pontos. Tudo é ponto a ponto. Essa implosão é necessária, pois do contrário o Brasil vai continuar sendo o que ele sempre foi, um país com elites que roubam muito, composta de elites que nos roubam. Se nós não mudarmos as peças, os atores, as coisas continuam tudo como estão. Daí a importância de a Lava Jato trabalhar, continuar trabalhando dentro da lei, firme, nosso apoio, e nós fazemos o complemento da Lava Jato, renovando o Congresso Nacional muito fortemente. A maior renovação do Congresso aconteceu em 90, foi de 61%, mas para 2018 nós temos que renovar mais, pelo menos, eu digo nós que temos celulares e que sabemos das informações. Quem tem informação não tem mais como escapar do dever de castigar eleitoralmente corruptos, renovar o Congresso Nacional, pelo menos 3/4, o que significaria uns 75% de renovação. Manda para o Congresso gente diferente, gente nova, gente que pensa de outro jeito. Mas eu não tenho informação dos candidatos. Olha no Google, você sabe tudo da vida de todas as pessoas hoje pelo Google. Então é simples, essas pessoas sim. Agora, o Brasil é dividido entre quem tem
tem informação e quem não tem nenhum tipo de informação. Então, nesses rincões do Brasil, pelo Brasil afora, muita gente não vê nada, não tem celular, não vê notícias. Esse é outro tipo de voto. Esse eleitor é um voto mais clientelista e este eleitor não tem sentido crítico, portanto é possível que ainda neste campo de eleitores muita gente continue no Congresso por causa desses eleitores. Mas está mudando, não é a realidade do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, o pessoal é informado, é crítico e hoje manifesta muita intolerância contra a corrupção. Portanto, no Estado de São Paulo, com certeza vai haver um castigo eleitoral muito forte para todos que estão aí envolvidos na Lava Jato. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto pela TV e pela Rádio Câmara Bauru com o jurista e professor Dr. Luiz Flávio Gomes, que lançou recentemente, agora em 2017, o livro O Jogo Sujo da Corrupção. Quando a gente fala em planejar, né, ou esperar aí uma mudança de comportamento do eleitor brasileiro já para 2018, agora nas urnas, a gente passa por um momento de descrédito completo da população pelas esferas, né, com as esferas públicas e também com os representantes políticos. Nesse momento aqui, a gente tem mais pontos favoráveis ou desfavoráveis para o surgimento de novas lideranças políticas, doutor, na sua avaliação? Não, o campo está muito propício para o surgimento de novas lideranças, muito. Isto já se notou claramente nas eleições de 2016. Teve muita Câmara Municipal no Brasil que deu uma renovada muito forte. E teve cidades em que quem veio com um discurso novo e tudo, levou e ganhou a prefeitura. Inclusive, o caso de São Paulo é um exemplo característico, né? Essa tendência de o povo renovar continua para 2018. Isto vai prosseguir. Nós temos muita gente hoje que não quer mesmo repetir os mesmos que estão aí, envolvidos com corrupção. Então, a tendência é que haja uma renovação bastante forte. Isso que se espera. E o povo, na verdade, está desanimado mesmo. O povo está desiludido, está desanimado, não vai para as ruas, não está indo para as ruas, mas o povo está muito consciente de tudo nas redes sociais. Nas redes sociais está forte, cada vez mais engajamento, todo mundo olhando, percebendo, e neste caso, por causa da internet, esta é a primeira eleição nacional em que a internet já está muito avançada e que mais da metade dos brasileiros já tem celular. Agora, esta primeira eleição, conclusão, a força da internet é inegável quando você usa a internet para o bem, para a construção de ideias, para a construção de novas lideranças. A internet interfere muito, 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 e é o que se espera para 2018. Essas grandes surpresas. Vai ser a surpresa da internet, vai ser a surpresa das novas lideranças que vão aparecer, e talvez, Lidiane, até para o cargo de presidente da República possa aparecer nomes diferentes desses que estão aí. Porque, por enquanto, você escuta falar só dos políticos que já são antigos políticos, né? Mas que não empolga. Antigo político que não empolga. O que nós estamos buscando? Estamos buscando alguém que nos empolgue, que nos dê esperança, que nos faça levantar uma bandeira com orgulho, com prazer. Ou seja, tem que ser um político honesto. Sem ser político honesto, tá fora, gente. O povo não vai levantar a bandeira. Era justamente isso que eu ia comentar. Novas lideranças não são necessariamente boas lideranças. Quer dizer, tem muita gente complicada aí também se mostrando já aí como pré-candidato e etc, né? Isto, novas lideranças não significa necessariamente uma pessoa competente e honesta. E de outro lado, o velho político não significa necessariamente que ele está descartado, porque dentro da política existem pessoas do bem que trabalham. São poucos, são muito poucos, não são muitos não. Eu estou lá no Congresso
frequentemente eu tô lá, eu frequento, eu sou ouvido lá muito. Não, são poucos, mas tem gente que já está na política e que tem um bom currículo, é honesto, já mostrou trabalho, é competente. De outro lado, tem gente que diz que a nova liderança já está com todo o problema, cheio de problema. Então, em suma, o eleitor tem que prestar atenção nisso. Agora, como vai fazer isto? Como é que você distingue o joio do trigo? Meu caro, o Google, celular na mão. Esta é a vantagem que São Paulo leva. São Paulo é o maior colégio eleitoral com eleitores com celulares. É o maior do Brasil. Então, daqui de São Paulo tem que nascer o exemplo de que nós, informados, podemos ter consciência, e com consciência nós vamos dar um voto de cidadania responsável, limpar o corrupto, apostar em novas lideranças boas. Aí sim, aí eu acho que nós podemos começar um processo de renovação da política brasileira. Bom, o senhor é criador do movimento Quero um Brasil Ético. Ética, né? Muitos juristas e sociólogos, enfim, há muitas décadas vêm pesquisando as origens do comportamento que virou típico brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? Como falar em ética num país como o nosso, de condutas como o nosso? A ética significa fazer as coisas do jeito correto. Tudo que você vai fazer em tua vida, tudo, você pode fazer ou do jeito certo ou do jeito errado. Tudo. Você vai estacionar o carro aqui, na frente aqui da TV Câmara ou da Rádio Câmara. Chega aqui, tem uma placa ali na frente, só estaciona portador de deficiência. Você não pode estacionar ali. Então, se você estacionou, te faltou ética. Ética é respeitar regras. Ética significa fazer as coisas do jeito certo. Não vai errar, não vai poder errar. Então é isto que nós hoje estamos pregando em todo o Brasil, e particularmente o estado de São Paulo, levando as pessoas a pensar nisso. Porque se eu tenho dois jeitos de fazer, eu vou fazer do jeito correto. Se você está caminhando na rua e achou uma nota de R$100, não te pertence. O que é fazer o certo? Quem é que perdeu? Caiu do bolso de alguém, tal, caiu da bolsa, ou às vezes da bolsa de uma senhora que caminhava. O ético é isso. O ético não é você se apropriar das coisas que não são suas, né? Então, eu tenho falado de ética. É importante que se fale isso no Brasil, porque, de fato, agora eu entro um pouco na cultura. Corrupção é uma coisa antiga no Brasil. Veio com as caravelas de Cabral. Quando eu lancei este meu livro, O Jogo Sujo da Corrupção, uma jornalista me perguntou: professor, com este título teu livro está bem atual. Eu disse: desde 1500 está atual, muito atual, porque as caravelas de Cabral trouxe corrupção. Porém, isto é da cultura, e a cultura não é imodificável. É uma mentira você supor que uma cultura é eterna, que nunca muda. Te dou um exemplo bem fácil. Fumar no local onde as pessoas estão comendo. Sim. Até 20 anos atrás, a cultura era fumar. Hoje, se você está no restaurante, tente acender um cigarro para você ver o que vai acontecer com você dentro do restaurante onde o pessoal está comendo. Ninguém vai deixar. Mudou a cultura. Então, a mudança de cultura é perfeitamente possível, vai mudando. E eu acho que a Lava Jato vai contribuir para essas mudanças de cultura no nosso país, e nós mesmos temos que ir também mudando. Nós brasileiros, acabando com a história do jeitinho, nós temos que ir modificando o nosso comportamento e nossa atitude. Doutor Luiz Flávio, nossa conjuntura nacional nesse momento passa por um cenário de reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma eleitoral, política, enfim. O que é indispensável nessas discussões de reformas e o que é oportunismo nessas contas aí, na sua avaliação? Isto é oportunismo, você fazer uma reforma só para se manter no poder. Aí você agrada um segmento da sociedade, o segmento mais poderoso, você se mantém no poder, mas aí você vai desagradar a população. Muito. É o que está acontecendo hoje com o Temer. O Temer só tem 3% de aprovação, porque a sociedade não está aprovando o que ele está fazendo. O que ele está fazendo não está ajudando a sociedade. Isso fica nítido a cada dia que passa, cada vez mais nítido. Então, as reformas nós precisamos, a verdade é essa. O Brasil precisa de muitas reformas, mas ao mesmo tempo nós precisamos restabelecer emprego, porque
Com emprego, o sujeito passa a ser consumidor. Se ele consome, a indústria produz. Se a indústria produz, o comércio vende. Se o comércio vende, arrecada imposto. Se arrecada imposto, o Estado arrecada. E o Estado pode cumprir os papéis dele de justiça, segurança, saúde e educação. São os papéis do Estado, mas para isso precisa ter arrecadação. Para ter arrecadação, precisa ter um consumidor. Para ter um consumidor, você precisa ter o povo empregado. Então, esta lógica toda é que nós temos que estar mudando quando a gente fala em reforma. Legal, precisamos reformar, precisamos de muitas reformas, mas para alcançar que objetivos? Quais objetivos? Quem é que vai ganhar com essas reformas? Se só um grupo ganhar e o outro grupo não ganhar, vai dar descontentamento, vai dar problema. Então, as reformas são necessárias, mas é pensando no Brasil, no país Brasil. Todo mundo tem que ganhar quando você pensa na nação. Se as reformas são feitas para o interesse de poucos, uns poucos ganham, mas a grande maioria não. Aí gera uma instabilidade imensa no governo de plantão. Doutor, só para a gente encerrar, estamos aí com 20 minutos de entrevista. O senhor defende uma faxina geral em 2018. Eu sei que a gente não tem uma fórmula mágica, mas dá para apontar alguns caminhos aí? Sim, exatamente. Faxina em 2018 significa voto faxina de corruptos. Vamos castigar os corruptos, nada de se abster. Ah, não vou votar, tem que votar agora, desta vez tem que votar. Nós temos que dar um castigo eleitoral no corrupto, não pode anular voto. Vamos lá juntos. Porque este é o caminho de renovar o Congresso Nacional. E se você renova o Congresso Nacional, mesmo que o presidente da República não seja tão bom, com um Congresso bom, as coisas funcionam, porque o Congresso é que faz as leis. Agora, invertido, se você tem um presidente muito bom, mas com um Congresso Nacional como este que está aí, você não tem esperança nenhuma de mudança boa, porque este Congresso que está aí, ele é majoritariamente muito ladrão, muito corrupto. E aí, então, o Brasil não sai desta armadilha que nos colocaram da instabilidade política constante. Ok, nós recebemos aqui com muito prazer no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru o Dr. Luiz Flávio Gomes, que é jurista e professor, esteve de passagem em Bauru nessa semana para uma palestra na IT, dentro do evento Jornada Jurídica da faculdade. Eu queria agradecê-lo pela presença, por ter trazido aí, agregado todas essas informações, conhecimento aqui para nossa programação. O senhor tem um site também onde disponibiliza artigos, enfim, informações sobre as suas obras. Queria que o senhor passasse aí para os nossos ouvintes. É verdade, lá no nosso site nós colocamos lá muitas coisas, tem vídeos diários, luisflaviogomes.com. luisflaviogomes.com. E quem quer me seguir nos meus vídeos diários, todo dia eu produzo um vídeo. Vídeos diários, Luiz Flávio Gomes Oficial, tá lá no Face. Então vai pro Face, você tamo junto lá, todo dia um vídeo, todo dia denunciando aquilo que tem que denunciar, apoiando o que tem que apoiar e mostrando caminhos, explicando as coisas como elas são, né? Por exemplo, uma coisa que está agora forte aí na internet: vamos anular o nosso voto que anula a eleição. Que mentira, não é nada disso. Isso é uma mentirada danada, então a gente tem que ir explicando. O voto nulo do eleitor não anula nunca a eleição, nunca. Quem anula a eleição é quando o juiz anula o voto, é outra história, mas o eleitor não interfere. Então, temos que ir esclarecendo, orientando, mostrando caminhos. E eu acho que o quadro presidencial, como ainda não está fechado, vem vindo muita novidade, daqui a pouco vai surgir nomes que empolgam a gente. Eu, por enquanto, não tenho empolgação por esses nomes. Daqui a pouco vem um nome bom, a gente vai pra rua, vamos pedir, porque vai ter que mudar. E vai ter que mudar com gente honesta e competente. São os dois atributos que nós vamos ter que exigir de todos agora em 2018. Honestidade e competência. Doutor Luiz Flávio Gomes, mais uma vez, obrigado pela presença. Ok, muito obrigado. Obrigada a você também pela sintonia aqui em nossa programação e até a próxima. Até a próxima.